de Efésios. Efésios, capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler dois textos. O primeiro é Efésios 1, de 15 a 23. E depois outro texto. Vamos ler o primeiro, Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Vamos meditar na palavra do Senhor por alguns minutos. Vamos lá. Efésios 1, de 15 a 23. Diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Novamente, verso 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O que é a igreja? A igreja, ela é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer situação. Abra agora a sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude dele. Aprove a Deus mostrar o caráter de sua pessoa por meio da igreja. A igreja faz parte do plano eterno de Deus. E eu queria nesse último domingo, aqui nesse espaço físico, pontuar algumas coisas com vocês sobre a igreja de Jesus, da qual nós fazemos parte, da qual eu e você nela fomos inseridos. A igreja não é um rótulo, a igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade de pessoas. A igreja é uma comunidade de pessoas alcançadas e transformadas pelo Evangelho da graça de Deus.
Você sabia que nos dias de Jesus a palavra igreja era uma palavra muito comum? Os gregos usavam a expressão eclésia ou eclesia. O que é eclésia? O que é eclesia? É um ajuntamento de pessoas. A igreja é um ajuntamento de pessoas. Nos tempos da Grécia Antiga, haviam as várias igrejas, os vários ajuntamentos de pessoas para um propósito. E Jesus usa a mesma expressão. Ele diz: eu vou formar a minha igreja, eu vou formar o meu grupo de pessoas, a minha comunidade, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja é uma comunidade de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Deus, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho da graça de Deus, pessoas que estão sendo atraídas pelo Evangelho da graça de Deus, que mediante a ação do Espírito Santo estão se tornando novas criaturas para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A igreja, ela não é como qualquer outro agrupamento humano. Todos nós pertencemos a algum agrupamento humano, seja a família, seja a escola, o trabalho, seja o time de futebol, o grupo de esportistas que você faz parte, de lazer. A igreja, ela é isso, só que ela tem algo mais. É a comunidade de pessoas que estão sendo atraídas pela graça de Deus revelada no Evangelho, onde o Espírito Santo aplica este Evangelho em nossas vidas, mudando a nossa mente, transformando o nosso caráter, a fim de que sejamos novas criaturas. A igreja é a comunidade de pessoas que são chamadas a servir e a adorar o Deus vivo e verdadeiro. A gente se congrega, irmãos, primeiro, porque a gente se identifica uns com os outros, mas nos congregamos para adorar e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por isso eu volto a afirmar: a igreja não é um prédio onde ela se reúne. Isso aqui é um prédio. Estamos indo para um outro prédio. A igreja não é um prédio. Eu sei que de vez em quando a gente comete esse erro, né? Eu vou lá na igreja. Não, você é a igreja. A forma correta de dizer é: estamos indo ao prédio da igreja. Então a nossa igreja aqui, que somos nós, pessoas, vai se reunir agora num novo prédio, no bairro do Pechicha, estrada do Tindiba 67. Vai ser o nosso novo prédio, a nova estrutura física que nós vamos utilizar para viabilizar a nossa vida comunitária. Nesse novo prédio teremos uma melhor estrutura, uma melhor organização, teremos um estacionamento. Mas a igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Na visão cristã, católica, se tem a ideia de que a igreja é um prédio. Por isso que as pessoas, quando passam perto de uma igreja católica, elas se benzem. Porque na teologia católica se entende que a igreja é a casa de Deus. Não. A igreja somos nós. O prédio é a estrutura física para viabilizar a nossa vida comunitária. A igreja é uma comunidade de pessoas. Não é apenas um grupo de gente que se reúne para ver uma programação. A igreja é uma comunidade de pessoas para se relacionar. E falando se relacionar, lá vai ter um espaçozinho maneiro para a gente fazer o nosso churrasquinho, para a gente poder, olha, mês de julho vamos fazer uma festa do milho, show de bola lá. Glória! Que a Márcia já está idealizando. Nossa festa do milho vai ser maneira. Tem um espaço lá para a gente poder fazer. Então o prédio é uma estrutura física
para viabilizar a vida comunitária e relacional da igreja por meio da comunhão. Você sabia que Deus é uma comunhão? A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. E Ele nos alcançou para sermos uma comunhão também. Por isso que Jesus diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como Tu, ó Pai, é um em mim e eu em Ti, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então nós somos uma comunidade de pessoas alcançadas pela graça do Evangelho, que estão sendo trabalhadas pelo Espírito Santo para se tornarem semelhantes a Jesus ao longo do tempo. E nessa vida de comunhão, a gente aprende a amar, a servir, a perdoar, a ajudar, a consolar. A igreja é isso. A igreja não é o prédio, são as pessoas. Pessoas que caminham juntas numa geografia do planeta, num tempo da história, onde a gente decide juntos caminharmos em unidade, servindo e adorando a Deus, onde nós vamos sendo crescendo uns com os outros. Já fazem 20, a nossa igreja fez 20 anos agora em maio. Davi vai fazer 20 anos, o Davi tem entrado na igreja. Eu decidi caminhar com os irmãos ao longo dos anos. Minha família está em São Paulo, meus pais estão em São Paulo. Só que eu decidi caminhar com os irmãos, diante das limitações, das dificuldades, dos problemas. Eu decidi, junto com a minha esposa, e testificado pelo Espírito Santo, de caminhar com os irmãos ao longo dos anos. Eu poderia muito bem voltar para São Paulo, mas eu entendi que eu estou num projeto de Deus. Junto com os irmãos, estamos sendo edificados como uma casa espiritual.